3. Dados os pontos A e B, tá? Determine o ponto no qual a reta AB intersecta a bissetriz dos quadrantes ímpares. Aí você fala, professor, do que ele está falando, né? Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho Y, X, tá certo? E aí eu vou ter uma reta. Ah, peraí, deixa eu marcar o A e o B. Então, o A é 1 e 5. Vamos dizer que o A fique por aqui, tá certo? E o B é 3 e menos 1. Então, o B vai ficar aqui embaixo. Aqui eu tenho o ponto B. E aí eu tenho essa reta aqui, que é a reta B. O que são os quadrantes ímpares? São o primeiro e o terceiro aqui embaixo, tá? A reta bissetriz é essa reta aqui, ó, tá? E aqui eu tenho um certo ponto P. Qual é a característica da reta bissetriz? As coordenadas x e y são iguais, tá bom? Então, essa reta passa pelo 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 e assim por diante. Então, nesse ponto P, eu vou ter as coordenadas x, x, tá certo? Para que essa reta AB intersecte essa outra reta aqui bissetriz, tá? Deixa eu anotar aqui, ó. Isso aqui é bissetriz. E na bissetriz, a coordenada x é igual à coordenada y, absolutamente iguais. Professor, e se eu estivesse na bissetriz dos quadrantes pares? Aí a coordenada x seria o oposto da y. Aí o x seria igual a menos y, só isso, tá bom? Então esse ponto P aqui tem coordenadas x. Para que a reta B intersecte a reta bissetriz, os pontos A, P e B têm que estar alinhados, tá? Então vamos anotar isso daí. Então, devemos ter A, P e B alinhados. Portanto, o determinante tem que ser igual a zero. É isso que eu vou fazer, tá certo, pessoal? Então, vamos lá ao cálculo do determinante. Então, o meu determinante D, formados pelas coordenadas desses três pontos. Vou pôr primeiro o A, depois o B e por último o P, tá? Então, deixa eu voltar aqui, ó. A, B e P. Então, coordenadas do ponto A, 1 e 5, aí completa com 1. Coordenadas do ponto B, 3, menos 1 e completa com 1. Coordenadas do ponto P, x, x e 1. Aí eu vou falar, você vai falar, puxa, professor, mas as duas vão ser x, o y, o x, então deixa eu mudar. As coordenadas têm que ser iguais, tá certo? Então eu vou ter coordenada x e coordenada y. Se elas têm que ser iguais, elas vão assumir a mesma letra. Então, eu vou chamar de A e A, para de repente não criar nenhuma confusão, tá certo? Então, as coordenadas do ponto P são iguais, para mim, então, vão ser A e A, beleza? É só calcular esse determinante, pessoal, e igualar a zero. Então, para calcular o determinante, vou copiar a primeira e a segunda colunas à direita. Vou marcar, então, quais são as diagonais principais. Então, aqui, ó, elas todas positivas, e vou marcar as secundárias também. E vamos ao cálculo do determinante mais uma vez. Então, vamos lá. Mais 1 vezes menos 1 vezes 1, mais, vou para a segunda aqui, ó. 5 vezes 1 vezes A, e mais 1 vezes 3 vezes A. Do outro lado, menos 5 vezes 3 vezes 1, menos 1 vezes 1 vezes A. E para terminar, menos 1 vezes o menos 1 vezes o A.
Prontinho. Então, o meu determinante D vai ser igual. Aqui, mais com menos dá menos. 1 vezes 1 dá 1. Então, aqui o primeiro é menos 1. No segundo, 5 vezes 1 vezes A, mais 5A. Depois, 1 vezes 3 vezes A, mais 3A. Menos 5 vezes 3 vezes 1 é menos 15. Aqui, menos 1 vezes 1 vezes A é menos A. Aqui, menos com menos, mais. 1 vezes 1 é 1, vezes A dá A. Aliás, aqui, ó, já dá para cancelar os valores de A, tá certo? Aí eu vou sobrar, então, com um determinante que é igual. Vou juntar, então, o que é possível. Mais 5 com mais 3, mais 8A. Menos 1 com menos 15, menos 16. E aí, o determinante tem que ser igual a zero. Mas se o determinante é igual a zero, é porque esse 8A menos 16 vai ter que ser igual a zero. Aí o A é igual a 16, né? Vou passar o 16 ali somando. Então, 8A é igual a 16. O A é igual a 16 dividido por 8. E aí a gente finaliza o exercício, concluindo que o A é igual a 2. Prontinho, pessoal. Então, para que o ponto P esteja na reta AB, tá? E esse ponto P seja parte da bissetriz dos quadrantes ímpares, ele deve ter coordenadas 2 e 2. Prontinho. Resolvido o exercício, galera.